Olá, muito boa tarde a todos que nos prestigiam na página e no grupo Cia Campo Largo. Hoje uma live para lá de especial, na presença do Dr. Luiz Carlos Borges da Silveira, que foi vice-prefeito de Pato Branco, deputado federal, também foi ex-ministro da Saúde do governo do então presidente José Sarney, empresário do ramo de educação, diversos prêmios recebidos, condecorações, dispensa comentários. Também é membro da Academia de Cultura de Curitiba. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite, Dr. Luiz Carlos Borges da Silveira. Tudo bem, Renato? É uma satisfação participar do seu programa. Muitíssimo obrigado. É uma honra para nós ter a presença do senhor, que tem uma história, uma carreira política tão brilhante, né? Tão significativa para o nosso país. Na época em que ocupou a cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília, depois como ministro da Saúde do nosso país. Para quem não se lembra, o Dr. Luiz Carlos foi o responsável pelo planejamento e criação daquele personagem tão famoso, Zé Gotinha, presente em todas as campanhas de vacinação do nosso país. E dentre outros temas também, aqueles lemas prevendo lá, fumar é prejudicial à saúde e tantos outros aí que foram idealizados em benefício da população brasileira. Eu gostaria de começar conversando com o senhor a respeito do panorama da saúde no Brasil, com sua experiência, seu conhecimento, todo o trabalho que o senhor deixou, o seu legado na política brasileira. Como é que o senhor enxerga hoje a saúde do Brasil em meio a essa grande pandemia que estamos vivenciando? Veja bem, Renato, eu acho que essa pandemia mostrou ao mundo que o Brasil está estruturado em saúde pública. Muito melhor do que vários países de primeiro mundo. Mostrou isso. Nós temos hoje uma condição, apesar da gravidade dessa doença, do que ela está ocasionando, mas mostrou que nós temos estrutura para atender e temos capilaridade. Sempre foi criticado o SUS, e agora existem elogios para o SUS. Estão falando bem do SUS. E eu participei do início da implantação do SUS, que nós defendemos, eu como presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, e depois presidente do Parlamento Brasileiro de Saúde, a nossa luta principal era exatamente para criar um Sistema Nacional de Saúde, que na época ainda o Ministério da Previdência que atendia a parte médico-hospitalar, e o Ministério da Saúde não atendia essa parte, ele cumpria na área de prevenção e proteção, principalmente, e alguns hospitais especializados. Mas nós lutamos, e uma luta foi muito grande mesmo, envolveu sindicatos de trabalhadores, sindicatos de médicos, sindicatos de empresários, enfim, nesse sentido. E foi o início para que daí na Constituinte, logo depois, fosse aprovado o SUS. E o SUS mostrou agora que o Brasil tem uma rede, a maior rede de serviço de saúde pública no mundo, e que não é das piores. Hoje ela mostrou que ela está sendo competente. Numa doença muito grave, muito séria, nós sabemos que com uma doença como essa, quando tem tanta gente falando, e uns criando polêmica sobre a doença, é porque ninguém sabe nada sobre a doença. Na verdade, nós estamos ignorantes sobre essa doença. Nós não sabemos se ela dá imunidade depois de você adquirir a doença, por quanto tempo da imunidade. Nós não sabemos nada, praticamente. Todo dia surge um remédio novo. Todo dia um médico lá da China, diz não sei o quê. No outro dia aparece um médico da Holanda falando que tratou um paciente que curou com aquela doença. Cada organismo reage de uma maneira, às vezes diferente um do outro. Não é? Então é muito difícil. Tudo que você fala aí da cloroquina, fala de outros assim. E o que eu acho, sim, e vou dizer uma coisa, não posso falar de cátedra, porque eu não estou exercendo a medicina, né? Faz alguns anos que não exerço. Mas o que está resolvendo mesmo é quando há uma associação de medicamentos no tratamento. Eu assisti uma entrevista de um médico conceituado, muito sério, muito competente, que é o Dr. Calil, de São Paulo, um cardiologista famoso, eu não conheço pessoalmente, mas ele atende
as pessoas mais importantes no Brasil, ele é o médico deles, e ele teve o coronavírus e ficou em estado grave. Passou mal, ele contou o sofrimento dele, e o tratamento dele foi com corticoide, com antibiótico, com cloroquina. Então ele foi cercando com vários medicamentos. Então, na verdade, não se sabe bem qual que faz mais efeito. Talvez um somando com o outro faça um efeito melhor. Mas a população está desesperada, principalmente pelo risco econômico, quer voltar para a rua, continuam se aglomerando, não havendo muito respeito, e é sério, é muito sério. Isso preocupa muito. Mas nós vamos vencer mais essa. Exatamente. E o senhor também, com a sua experiência, né? O senhor é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, e a sua experiência, o seu conhecimento foi o que certamente o levou a exercer cargos tão importantes na sua carreira, né? E o senhor acredita que nós tenhamos alguma tendência daqui para frente, doutor Borges? O que o senhor acredita em termos de SUS, por exemplo? Será que nós vamos aprender alguma coisa diferente daqui para frente? Ou vamos nos conscientizar daquilo que até então não tínhamos percebido? Não, eu acho que não. Eu acho que a única coisa é que hoje a população já está valorizando o SUS e valorizando principalmente os profissionais de saúde, que estão arriscando a sua vida, a sua saúde e atendendo a população. Não se amedrontando com o risco que estão correndo, estão lutando com todas as forças. Então, isso aí foi muito bom para a saúde do Brasil. E eu acho que isso vai trazer benefícios para frente, não é? Porque existem recursos, mas só que a medicina hoje, com os avanços tecnológicos que foram importantes, mas tornou ela muito cara. É muito oneroso qualquer tratamento. Hoje os médicos fazem exames de laboratório, muitos exames para a primeira consulta. Isso sai caro. E soma tudo isso, vai dificultando o governo ter condições de manter uma saúde melhor. Nós tivemos exemplo nos Estados Unidos, o Obama tentou acertar lá para melhorar a saúde lá e foi muito mal, o povo não aceitou. Não é? Então a saúde é melindrosa, é muito sensível, não é? Mexe com a vida humana, então isso sensibiliza muito as pessoas. Não é? Então, não é fácil. Eu tive essa experiência como ministro, e eu comecei minha vida já como médico de saúde pública em Pato Branco, que eu recém-formado, fiz um curso de pós-graduação na área de saúde pública, e fui para implantar saúde pública no Sudoeste, que não tinha praticamente nada, era a região mais nova do estado, isso em 1965. Dos 28 municípios, 4 deles tinham um postinho de saúde, os outros não tinham, a maioria não tinha nem médicos. Então, nós fizemos tudo lá. Nós demos treinamento para funcionários da prefeitura, eu dei pessoalmente, para ter pelo menos um representante para entregar vacinas naquele município. Então, foi uma experiência importantíssima. Não é? Então, eu tive minha vida ligada à saúde. Depois, na Câmara dos Deputados, fui presidente da Comissão de Saúde 2 vezes, 2 legislaturas. Fui presidente já falei, do Parlamento Brasileiro de Saúde, que uniu políticos de todo o Brasil para fazer um trabalho político em favor da saúde, que trouxe, na verdade, o resultado que foi a criação do SUS depois. Fui presidente do Simpósio Nacional de Saúde, que foi o 4º simpósio. Eu fui coordenador de alguns deles e o 4º eu fui presidente. E foi desse simpósio que saiu a proposta de plano de saúde para o governo Tancredo Neves, que ele não chegou a assumir. Mas foi oferecido para ele e, a pedido dele, saiu a proposta para a saúde. E nessa proposta estava incluindo o SUS. Bacana. E como é que o senhor visualiza aí os nossos atores públicos, aí, os gestores, aí, Brasil afora? Como é que o senhor avalia a gestão da pandemia? O senhor acha que está deixando muito a desejar? Do presidente? Exato, do nosso presidente, do nosso ministro. O que o senhor acha? Veja bem, eu acho que o presidente Bolsonaro, eu já conheci ele quando ele foi eleito a primeira vez. Eu era presidente do partido do qual ele foi eleito, que era o PDC, Partido Democrata Cristão, em 1990.
Ele é um homem difícil de trato, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, ele foi eleito por uma questão de disputa esquerda e direita. Quer dizer, então, o medo da esquerda fez a população brasileira, com todos aqueles problemas que teve o PT, achar que ele é o que podia ganhar. E foi e ganhou. Não é? Hoje tem méritos no seu governo, eu acho que tem algumas áreas que avançaram, você tem alguns bons ministros, tem uns que não dão, mas o que não pode, eu acho aí falta talvez de experiência dele, não pode ficar trocando ministro. Você veja, no Ministério da Educação é o 4º ministro, no Ministério da Saúde é o 3º ministro, não é? Isso em pouco tempo. Quer dizer, durante uma pandemia não podia estar acontecendo de estar trocando ministros. Não é? Então ele não tem, talvez, falta para ele assim, uma postura de presidente da República. Ele fala demais. Não é? Felizmente, nas últimas 3 semanas, ele mudou seu tom. Ele saiu da mídia, se afastou, talvez com receio do que estava acontecendo, ele estava brigando com tanta gente, que aquilo podia trazer um resultado muito ruim na frente, que era ruim para o Brasil, quer dizer, um impeachment do presidente, mais um, não é? Mas, de qualquer maneira, nas últimas 3 semanas, ele está procurando ser conciliador, e eu acho que isso vai ser muito bom para o Brasil. Quer dizer, nós precisamos acabar com essa crise política, de briga entre poderes, problemas, praticamente são problemas de vaidade pessoal, de alguns com outros. Quer dizer, então isso aí, para o Brasil não dá. E nós não podemos, ainda mais vivendo a crise que está vivendo agora. Não é? Então, felizmente, ele deu uma diminuída na sua aparição, e eu acho que com isso vai ser bom para o futuro. E o senhor havia dito, antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, sobre a reforma política, né? O senhor que trabalhou tanto tempo, né, tem essa experiência, esse conhecimento, relações entre partidos, enfim, conduziu tantos projetos. Como é que o senhor encara essa questão da reforma política? Veja bem, a democracia, que é o melhor regime, não é? É o melhor regime, sem dúvida nenhuma, mas ele precisa ter partidos políticos estruturados e ideologicamente definidos. É o que falta no Brasil. Nós tínhamos, antes da Revolução de 1964, nós tínhamos partidos definidos. Eram poucos partidos, talvez uns 5 ou 6 partidos, mas era um partido que se sabia que o fulano de tal pertencia àquele partido, ele tinha aquela linha de vida e de política. Sabia como é que ele era. Ele se afinava com aquele proposta daquele partido. Veio a Revolução, a população deixou de participar, porque não tinha vez, não é? 22 anos, que ficou uma geração afastada completamente da participação política, e se acomodou. Quando voltou a democracia no Brasil, eles desaprenderam, porque ficaram fora do quadro, não participavam, e faltou essa participação, e com isso começaram a surgir os políticos, os donos de partidos, nós temos mais de 30 partidos registrados no Brasil, não é? E que precisa uma reforma política e precisa voltar a população a participar de partidos políticos. Democracia depende de partido político. Você não pode, não é só ter aquele que fala em fidelidade partidária, não é só de mudança de partido. Você já viu alguém mudar de time de futebol? Não muda. Mesmo que o time vá mal, não é? Ele continua torcendo para aquele time. Que muito mais importante é a política, e no partido ele não representa isso. Ele muda a bel prazer. Se ele acha que é melhor se eleger naquele outro partido, ele muda para outro partido. Não é? Quer dizer, já houve um pequeno avanço, felizmente, que já vai dar resultado nessas eleições, que foi a proibição de coligações das eleições proporcionais. E mais a cláusula de barreira, que o partido que não conseguir um certo número de votos em tantos estados, ele deixa de existir. Deixa de existir assim, pode continuar com alguns lá, mas não vai ter mais tempo de televisão e nem fundo partidário. Isso inviabiliza o partido. Então, isso já vai dar uma chance de nós diminuirmos uns 8 ou 10 partidos, vão deixar de existir a partir do ano que vem. Quer dizer, começa a diminuir. Mas mais importante é voltar a ter convenções dos partidos. Hoje criaram, pela omissão da população de participar,
os caciques criaram as comissões provisórias. Comissões provisórias que são permanentes. Só eles mudam quando eles têm interesse. Então, com isso, não dá segurança para quem está participando do partido. Ele não tem voz ativa, ele não tem condições de participar dizendo que é do partido. Então, isso aí é preciso mudar. E para mudar precisa algumas coisas. Precisa, falando aqui, fidelidade partidária, não é só mudar de partido. Fidelidade partidária é no Congresso, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, como acontece nas democracias mais importantes do mundo. Você faz, o mandatário faz um acordo, uma composição partidária com tais partidos. E esses partidos são fiéis dentro daquilo que foi proposto. E esse mandatário discute com eles as propostas. Mas eles têm que ter, não fazer acontecer o que acontece no Brasil, já acontece há alguns anos, né, desde a volta da democracia, que é aquele troço do tomador da cá. Quer dizer, então o deputado só vota se tiver algum benefício, se tiver alguma vantagem. E como o deputado depende de voto, se a opinião pública não estiver bem com aquele projeto, ele não vota. Não vota. Não é? Ou se vota com uma condição e, às vezes, um acerto não muito legal. Não é? Isso acontece muito no Brasil. Não é? Então, isso aí é muito ruim, é muito ruim. Então, nós precisamos ter essa fidelidade partidária, o partido ser organizado. Nós precisamos ter, na minha opinião, voto distrital, para que a população conheça o seu representante, cobre do seu representante, encontre o seu representante. Hoje a maioria da população não lembra, 4 anos depois, para que ele votou para deputado. Não é? Quer dizer, porque um amigo pediu o voto e lá votou. Porque alguém deu uma cesta básica lá, ela votou naquele deputado, sem conhecer, sem saber, e não sabe o que ele vai fazer para frente depois. Quer dizer, então, a nossa democracia existe, eu acho que até está consolidada depois de tantos anos, mas, de qualquer maneira, ela está frágil. Frágil por falta dessa participação da população. Né? Então, o voto distrital é importante. Se fala muito em parlamentarismo, eu considero o melhor regime que existe. Mas com esta inconstância e essa instabilidade política partidária do Brasil, é um risco muito grande. Então, o parlamentarismo, talvez mais tarde, seja o ideal. É o melhor regime, sem dúvida nenhuma. Não é? Mas então nós temos o voto, falo muito de voto facultativo. Sim. Eu acho que no momento no Brasil, seria muito ruim. Por quê? Porque hoje você tem aquelas pessoas de partidos que são radicais e que têm o eleitorado firme. Não é? Exato. A grande maioria da população não tem definição partidária, vota nos candidatos. Não é? Exato. Então, o que vai acontecer se nós formos para o voto, hoje, voto facultativo? Quem vai votar? Quem vai votar é aqueles que são firmes daquele partido, que normalmente são de esquerda, não é? São firmes, vão votar, e aqueles que os ricos, os candidatos fortes, podem oferecer alguma vantagem. Praticamente comprar o voto para ir votar. Exatamente. Então, nós não teremos uma representatividade política eleitoral dessa maneira. Então, eu acho que, por enquanto, é um risco o voto facultativo. Eu acho que continuaria com o voto obrigatório, não é? Então, basicamente, são essas reformas que eu acho que precisavam ter. Agora, o que precisa se convencer a população, Ronaldo, é que política é tudo. Exatamente. Tá certo? Tudo depende da política. Exato. Tudo. A política define tudo. É política econômica, é política de saúde, é política de educação, enfim, toda é política. Então, a população na democracia tem que participar. Ela tem que ir lá. Houve umas participações, nós já tivemos, quando a coisa ficou muito feia, quando foi o caso do Collor de Mello, presidente, que a população foi para a rua e daí o Congresso tirou o Collor de lá. Com a Dilma aconteceu a mesma coisa. Mas esporadicamente, isso aí tem que haver uma participação permanente nos partidos. A discussão tem que ser no partido político. Porque o partido político, que é, sem dúvida nenhuma, a democracia é o mais importante.
Exatamente. Inclusive, o senhor mencionou aí a questão econômica, educação. Eu estava acompanhando recentemente os noticiários, assim. Bom, os dados, os números são assustadores, né? Certamente o senhor também está acompanhando. A perspectiva aí é muito triste, né? Uma retração do PIB de maneira violenta, assustadora. O setor do comércio, varejo em geral, regrediu aí muitos anos, né? Como é que o senhor verifica essa questão econômica aí? O senhor acredita que nós vamos levar muito tempo para se recuperar ainda? Veja bem, Renato, nós estávamos recuperando, apesar de lentamente, de 2019 estamos recuperando, não é? E daí tivemos esse problema dessa pandemia, que vai trazer, já trouxe e vai trazer até o ano que vem, problemas seríssimos na economia. É muita gente, pequenos empresários falindo, tanto desemprego, não é? Então é uma dificuldade. Eu acho que até o governo está procurando fazer o que pode, abrindo créditos e tal, apesar da dificuldade pela burocracia da liberação desses créditos. Eu estou lá como diretor do BRDE. Para você ter uma ideia, em um mês houve mais pedidos de financiamento do que 2 anos no BRDE. Agora, pelo desespero das empresas que precisam. Nós liberamos dentro daquilo que nós temos, mas apesar de a gente tentar apressar, demora pelo menos um mês ou 2 meses para sair entre o pedido até a liberação do dinheiro, não é? Mas o BRDE está cumprindo aqui no sul do Brasil um papel importante, porque é o banco de fomento mesmo, não é? E está conseguindo atender, prorrogando para aqueles que devem, abrindo novos créditos, não é? E o governo está criando programas. Hoje ainda criou mais um para microempresas, não é? Esse emergencial, você vê, já tem 60 milhões. Nunca se esperava que tivesse tanta gente nessa situação, mas só que muitos que precisam não foram atendidos e, infelizmente, teve aqueles que quiseram se aproveitar, Exato. fraudaram, funcionários públicos, militares, não é? Então é muito, muito grave esse problema no Brasil. Não é? E o Brasil, eu sempre defendi, lá quando deputado, uma reforma, uma reforma tributária, que voltasse ao município ser o que era antes de 67, célula máter da nação. As coisas acontecem no município, não acontecem em Brasília. Brasília não tem condições de acompanhar tudo que acontece num país do tamanho do Brasil. E essas decisões de gabinetes, eu dizia sempre nos meus discursos lá como deputado, decisões de gabinetes acarpetados e com ar-condicionado, sem saber o que acontece em todo o Brasil, não pode. Então, as coisas estão... Por que o SUS está funcionando um pouco melhor? Por causa que foi descentralizado para o município. Não é? Então, tem que acontecer isso. É uma reforma nesse sentido, porque em 1967, os governos militares nos deixaram uma herança, nesse caso, horrível, quando eles fizeram uma reforma tributária, uma reforma que foi com uma intenção de ter o apoio principalmente dos municípios e governadores. Como é que teriam isso? Levando toda a arrecadação para Brasília. E daí, o governo do estado recebe um X, o governo municipal recebe outro. Mas ficam dependentes para qualquer investimento do governo federal. Isso foi feito em 67. Foi a alteração da Constituição que foi feita numa sala lá, não teve a participação de ninguém discutindo, só o grupo do poder. Mas isso não teve mais jeito de voltar. Então, Brasília, que era para ser uma capital administrativa, uma capital que tivesse, assim, não era para ter no máximo 500 mil habitantes, hoje tem mais de 3 milhões de habitantes. Exato. Ela foi crescendo e foi aumentando a burocracia, e aumentando o número de funcionários públicos. Quer dizer, foi um absurdo. Mas com essa descentralização, até o passeio do dinheiro, quando arrecada no município, até chegar lá e voltar para prestar algum serviço necessário para atender a população, aí você perde já um espaço de 20% da arrecadação. Não é? Quer dizer, não precisava uma reforma tributária, que estão falando agora, que possa melhorar esse quadro.
e para você poder diminuir o custo da máquina administrativa, que é absurda. Exatamente, é um inchaço muito grande, né? Um organograma gigantesco, causa uma burocracia Segunda tremenda. coisa, o que é importante você municipalizar o atendimento. Agora nós estamos na pandemia, o governo criou esse programa emergencial lá, de R$600. Não é? Você viu a conclusão que deu até hoje? Está confuso? Porque se ele deixasse para o cadastro ser feito no município, que todo mundo se conhece, tá certo? Uma comissão lá, com o juiz de direito, o prefeito e tal, fazem a seleção daqueles que têm direito, de acordo com as regras. Exatamente. Pronto. Agora, quando fizeram para fazer aquelas filas enormes na Caixa Econômica, para fazer pela internet com a população, que a grande maioria desses, para receber 600, é porque não tem condições ainda. Não tem acesso, não é verdade? E daí os vivos tiveram acesso e se enquadraram lá sem ter garantia, sem ter direito, mas conseguiram. Quer dizer, por quê? Por causa que foi centralizado isso aí. Então é preciso umas reformas do Brasil para um país, Renato, não tem país no mundo igual ao Brasil. Rico como o Brasil não tem. Um país que tem condições de produzir 3 safras agrícolas por mundo. 3 safras agrícolas por ano. Né? Um país que não tem terremoto, não tem tsunami, não tem nada dessas tragédias que acontecem em outras regiões do mundo. Um país desses, assim, com todas as condições, no litoral, como ele tem, de 8.000 quilômetros de litoral, né? Fantástico, tem tudo. Uma gente trabalhadora, bem intencionada, mas que falta dar condições para a maioria. Há necessidade, sem dúvida nenhuma, de nós acharmos uma maneira de distribuir um pouco melhor a renda no Brasil, para que possa a população ter o mínimo de acesso. Nós precisamos melhorar a educação, nós precisamos dar condições melhores para os professores, mas condições melhores, inclusive, para os alunos. Nós precisamos utilizar melhor, principalmente, eu vou aproveitar, já falando de educação, vou falar da EAD. Exatamente. Você é empresário do ramo da educação, né? Eu fui um pioneiro, praticamente, em EAD no Brasil, educação à distância. Eu fui a pedido do governador do Tocantins, eu criei um modelo de ensino à distância, que hoje é o que fez crescer o ensino à distância do Brasil, num estado que não tinha uma dificuldade muito grande, e o governador precisava aprimorar os seus professores. Então nós criamos lá inicialmente com 4.000 salas de aula, 4.000 salas de aula, 100 mil alunos, 4 mil alunos em 100 salas de aula, espalhados no estado todo, cidades pequenas e tal. Mudou o estado do Tocantins. O estado do Tocantins deslanchou na hora que aquelas pessoas lá no interior tiveram oportunidade de estudar. Não é? Então, o ensino à distância, para um país como o Brasil, eu sempre dizia isso, criamos lá no Tocantins, ele dá condições de levar para aquela cidadão que mora lá na beira do Amazonas, que só chega de barco numa cidadezinha lá, Ribeirinha, a mesma aula, o mesmo material que aquele que está estudando na Avenida Paulista em São Paulo. Exato. Então você dá condições de preparar todo mundo igual, dá oportunidade. O ensino à distância, a pessoa, apesar de acharem, no começo, achava, hoje não acho mais, que o ensino à distância era facilidade. Não é facilidade. Facilidade é tempo, mas tem que estudar mais do que no ensino presencial. Exato. Né? Então o ensino à distância veio para o Brasil e agora a pandemia, por causa que não teve outro jeito, né? Tem que ficar em casa, as escolas não funcionam, estudo em casa. Então o ensino à distância hoje consolidou como uma solução e vai continuar cada vez mais, sem dúvida nenhuma. Eu participei há uns 10 anos atrás num debate nacional com o ex-ministro Cristóvão Buarque, que é um homem da educação, certo, com o Gilberto Demenstein, que é aquele jornalista ligado à educação que faleceu recentemente,
E a coordenação do debate foi com o Alexandre Garcia, da Globo, na época. E nós debatemos, eu lembro até hoje que o Cristóvão Buarque disse o seguinte: daqui 20 anos não vai ter mais ensino presencial. Vai ter encontros presenciais, mas as aulas vão ser à distância. Por quê? Porque o professor tem mais ferramenta, tem mais condições de preparar a sua aula, de dar aula melhores, do que aquele atropelo que os professores têm na sua vida normal. Só que ainda não estava sendo aproveitado como podia o ensino à distância no Brasil. E pode ser aproveitado muito melhor. Você pode capacitar funcionários, professores municipais à distância para dar condições a eles de melhorar o nível das suas aulas para os jovens. Porque o ensino começa lá no primário. E a prefeitura é que mantém os professores. O municipal que cuida do ensino primário. Só que as prefeituras não têm condições de dar estudo, dar aprimoramento para os seus professores municipais, para eles viajarem e fazer outros cursos. Então, eles receberem curso à distância. Vai melhorar o nível lá e vai melhorar até lá em cima, até chegar no curso superior. Então, a educação é básica no Brasil. E eu acho que o ensino à distância vai desempenhar um papel muito importante para isso. Como o senhor bem falou, infelizmente a falta de investimento, né? Nós temos regiões do país que ainda não tem nem conexão com a internet, por exemplo. A pandemia escancarou essa diferença gritante entre quem tem melhores condições de vida e quem não tem. Vimos a situação do Enem recentemente, em que alunos não tinham nem condição, né? Como o senhor mencionou, não tinham acesso à internet, não tinham acesso aos conteúdos. Então, como é que esse jovem, esse estudante, vai competir em pé de igualdade com aquele de classe média alta, que detém todos os recursos tecnológicos? Realmente falta muito esse investimento, né? E o município, realmente, as escolas municipais precisam de infraestrutura, precisam de tecnologia e, como a capacitação dos professores, né? Exatamente. Só que tem umas coisas no governo, os funcionários, com exceções, eles não gostam de ter apoio da iniciativa privada. Não gostam. Verdade. Quando nós tínhamos a nossa empresa junto no Tocantins, depois criamos aqui a Dalapa, Rafael, não é que meu filho é diretor até hoje, essa ensino à distância que quando nós criamos, levamos para o Brasil inteiro, nós chegamos a ter 2.000 salas de aula no Brasil. 2.000. 150 mil alunos de curso superior. Né? E daí, com isso, eu resolvi criar, eu mesmo, exatamente baseado no que você falou, da oportunidade de melhorar o nível. Eu sou contra as cotas para as universidades. Eu sou favorável a que você prepare, dê condições para aqueles pobres possam ter um preparo para disputar vaga com aqueles que fazem um cursinho especial. Não é? Então, essa é a diferença. Não é? Então, na época, eu criei um cursinho, contratei os melhores professores de cursinho preparatório de vestibular na época, não era o Enem, era preparatório de vestibular, aqui de Curitiba, tinha belos cursinhos. Contratei os professores, criamos o material, criamos as aulas, programa espetacular, e fui oferecer para o Ministério da Educação, gratuitamente. Não aceitaram. Boicotaram, seguraram e tal. Assim mesmo nós fizemos. Nós tivemos em torno de 18 mil alunos, desses 18, 10 mil passaram em universidades públicas com esse cursinho. Inclusive aqui no Paraná, que aqui o secretário de Educação da época adotou esse programa. Então, falta, na verdade, e não é falta de recursos, Renato. Você sabia que estava vendo esses dias aqui, o Brasil aplica em educação mais do que 90 países do mundo. Certo? Quer dizer, então não é que ele aplique pouco, aplica mal. Esse é o grande problema. Quer dizer, o problema é de gestão pública. Quer dizer, então a gestão pública é deficiente no Brasil. E agora, o senhor havia mencionado anteriormente as trocas de ministros, né? O senhor está otimista, doutor Borges, com os novos ministros? Como é que o senhor vislumbra esse cenário aí daqui para frente? Veja bem, eu acho que, principalmente na área de saúde, eles se deixaram lá, teve um problema, estava indo bem o ministro inicial, deputado Mandetta,
não é? Isso. Eu acho que ele estava assim, a população acreditando nele, porque a importância é isso. Quer dizer, você acreditar, um líder tem que ser líder. E o Mandetta estava conseguindo falar e agir o que havia condições e precisava ser feito. Saiu porque houve, na minha opinião, um pouco de ciumeira do presidente, que ele estava aparecendo mais do que o presidente. Eu acho que um pouco foi isso. Ministro da Educação, um caos, né? O primeiro foi mal, o segundo pior ainda, aquele que foi agora indicado para o Banco Mundial, tomara que não consiga ser aprovado lá, né? Porque é um louco, completamente louco, né? E agora está lá, conseguiram, depois de 2 ou 3 outros nomes, colocaram um lá, tomara que vá bem, né? Agora, você imagine, no Ministério da Saúde mesmo, na Educação, cada ministro que entra muda a sua equipe. Exato. Então começa tudo de novo. Quer dizer, então não, isso aí é muito ruim, a falta de continuidade administrativa. Não é? Isso dá insegurança para os próprios funcionários. Não é? Então é muito ruim o que está acontecendo, né, nessa troca de ministros. Tem alguns ministros que estão muito bem, eu acho que o ministro da Fazenda, eu acho que ele é bom, está no caminho certo, não é? Sem dúvida nenhuma, eu acho que ele está procurando agir com dificuldades, mas está procurando, já conseguiu alguns avanços, não é? A ministra da Agricultura parece que também é muito boa, de infraestrutura é muito bom, né? Então nós temos alguns ministros que sobressaem, ministros nas áreas importantes, né? Mas 2 áreas importantíssimas, saúde e educação, nós estamos com esses problemas aí, né? Com dificuldades enormes aí. O senhor acredita também que os esforços que estão sendo feitos pelo governo federal, né, até mesmo o governo estadual, para a recuperação do país após essa pandemia, o senhor vê isso como suficiente, doutor Borges? Ou o senhor não está contente, o senhor não vê, não está satisfeito com o que está acontecendo para a recuperação econômica do país, por exemplo? Veja bem, eu acho que nós estamos duas etapas. Uma é agora, que é emergencial, que eu acho que o governo federal, tanto o governo federal como o governo estadual, estão procurando dar condições para a manutenção do que existe hoje de empreendimentos e tal. Tá? Procurando dar para o comércio, para a indústria, está procurando dar, inclusive sem ter esses recursos. Isso aí vai ter que ser pago depois, mas ele está abrindo e está fazendo tudo o que pode. Temos que reconhecer isso, não é? Sem dúvida nenhuma. Todo dia você vê um programa novo para atender a população, não é? Sem dúvida. Eu que sou um liberal, sempre sou liberal, mas agora deu para ver uma coisa aí. O liberal é importante, mas não pode ser só liberal, porque o empresário, na hora que a coisa complica, ele precisa do governo. Exato. Ele precisa do governo, né? E agora está mostrando isso, né? Se não tivesse esse apoio do governo aí para prorrogar o prazo de pagamento, para abrir novos créditos, para poder passar esse período difícil, o que seria? Seria uma calamidade, né? E nós estamos vencendo, e já está começando a melhorar a economia de novo, né? Porque o Brasil é um país muito forte, muito rico, né? E nós aqui do Paraná, que temos uma agropecuária fortíssima, é um país fantástico, o Brasil. E o Paraná se sobressai exatamente por aquilo que nós representamos. A agropecuária do Brasil é o país mais importante hoje no mundo, em termos de agropecuária, de produção agropecuária, né? Então, o Brasil vai recuperar. Demora um pouco, mas vai recuperar. Eu acho que o ano que vem nós vamos ter dificuldades até meados do ano, mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil recupera. E isso aí, vou te dizer mais, pode ter tido até alguma experiência boa, não é? Porque naquilo que você erra, naquilo que você sofre, você sempre ganha alguma experiência, uma coisa que vai te ajudar lá na frente. Nós vimos recentemente, talvez uma mudança de consciência da sociedade, realmente. A solidariedade aumentou bastante, as pessoas estão se unindo para solucionar problemas, na verdade, empresários fazendo esforços, mantendo seus fornecedores ativos. Certamente, eu havia conversado com o vice-governador Darcy Piana, um tempo atrás, e ele estava me dizendo, o estado do Paraná, por exemplo, vai trabalhar no ano que vem com aproximadamente 60% da sua capacidade. 40% na visão dele, os dados, os números apontam
um prejuízo muito grande. Mas certamente aqui a região sul do Brasil, que é pujante, uma região muito produtiva para o país, certamente tende a se recuperar, talvez até mais facilmente. E esperamos que os outros estados também, as outras regiões do país, consigam aí, cada um com a sua particularidade, na verdade, porque certamente sofreremos ainda no que vem, mas o Brasil, concordo com o senhor, a tendência é que todos nós consigamos sair fortalecidos dessa crise. Nós esperamos, né? E vamos torcer para isso. Eu acho que isso aí deu aquela história, quando bate a água no teu pescoço, você tem que se virar, né? Então, houve assim muita coisa. Alguns não vão sobreviver, mas uma grande parte vai sobreviver, vai conseguir vencer e vai, com essa experiência, vai ter mais condições para frente, sem dúvida nenhuma. Então, eu acredito muito no Brasil. Eu sou um brasileiro, eu acho que quem estraga o Brasil, e hoje, infelizmente, o governo está tendo uma política internacional muito ruim mesmo, né? Apesar que parece que o presidente está procurando agora conciliar isso, porque ele sentiu, alguém disse para ele acreditou, que o que nós estamos fazendo de briga com países, nós dependemos nós temos que exportar cada vez mais, nós temos produção, não é? Então, se nós começarmos a perder mercado por fuinhas, para querer agradar os Estados Unidos, agradar o Trump, que nos usa como vassalos praticamente, não é? O Bolsonaro achou que estava indo muito bem com o Trump. Todas as ações do Trump agora mostraram que ele não dá bola para nada aqui no Brasil. O Brasil não representa nada para eles. Então nós temos que jogar com todos, abrir para o mundo. E essa política tem que ter. Você não pode ficar brigando. Os Estados Unidos estão brigando com a China, nós vamos criticar a China. Quem é um ministro desses aí para ficar falando contra a China, que é o maior importador do Brasil? Certo? Então, isso que tem que ter nesse governo, exatamente isso. Você tem que mudar a política externa, não é? Você tem que acabar com aquele cara lá, o tal de Olavo, não sei o que, de Carvalho lá, que é o guru de um grupo aí de influente no Brasil, e que agora ele já não está contente com os militares, soltou uma declaração seríssima contra os militares, aí, os generais todos, né? Porque ele é um louco, né? Inclusive, só que ele está comandando uma parte do governo brasileiro. E essa parte negativa, que é de meio ambiente, e a parte de relações internacionais. Doutor Luiz Carlos, eu não quero tomar mais o seu tempo, tendo em vista que o senhor deve ter compromissos aí pelo BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Gostaria de agradecer pela sua participação, a sua disponibilidade, as suas considerações, que certamente são muito importantes e esclarecedoras para todos nós. Gostaria de deixar um grande abraço para o senhor, para todos aqueles que nos prestigiaram, e agradecer sempre aí pela sua participação. Espero vê-lo em uma próxima oportunidade, viu? Tudo bem, Renato. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da experiência nossa. Maravilha. A todos que nos assistiram, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, doutor Luiz Carlos Borges da Silveira, ex-ministro da Saúde do então presidente José Sarney, nos prestigiou aí hoje, trazendo importantes considerações sobre política, economia, educação e a sua visão e experiência do nosso país. Grande abraço, doutor Luiz Carlos. Até a próxima. Para você também.